Senta que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, eu sou o Renato Sansão, tem ao meu lado o Rodrigo Cunha e hoje a gente vai falar de um filme que pegou, cara, todo mundo de surpresa, chegou na reta final do ano, no meio de grandes lançamentos, né? A gente, Star Wars, por exemplo, Mandalorian lá no Disney Plus, Irishman da Netflix. A gente tem um outro filme da Netflix que chegou de mansinho, cara, como quem não quer nada, que chegou contando uma história simples, todinha feita em roteiro, cara, que a gente pode prever, puta, quanto será que esse filme custou? O cachê dos atores praticamente. É um filme simples, direto, sincero, honesto, lindo e verdadeiro. Eu estou falando de História de um Casamento. What I love about Nicole. Loving you. She's a great dancer. Casamento, Marriage Story, velho. A gente tem novamente o diretor Noah Baumbach. É um cara conhecido por Francis Ha, conhecido por A Lula e a Baleia, conhecido por The Meyerowitz, que está inclusive na Netflix, e tem meu querido amigo Adam Sandler. Adam, um abraço pra você, a big hug for you, man. Cara, que trabalho, né? Melhor trabalho, na minha opinião, pelo menos, melhor trabalho do Noah Baumbach. Imagino que teremos a indicação dele como o melhor diretor no Oscar, porque ele é um exímio diretor de atores. Ele sabe extrair imensas atuações, cara, não são grandes, são imensas atuações. É o terceiro filme dele, cara, que a gente tem Adam Driver. É o terceiro filme dele, o Adam Driver já fez outros dois, que, se eu não me engano, ele tá em Francis Ha, tá no Enquanto Somos Jovens, que é um filme mais comédia. Eu não lembro dele. Se eu não me engano, ele tem uma passagem não tão importante, não tão protagonista, porque é a Greta Gerwig, inclusive esposa do Noah, né? O filme é todinho dela. É a partir dali que ela vai pro outro lado da mesa e vira uma baita de uma diretora, né? E aqui, cara, a gente tem um trabalho de direção muito bem feito, uma direção de elenco, tudo muito espontâneo, muito fluido, muito natural. E, cara, uma história linda, né, Cunha? Que bonita essa... assim, é estranho até falar, né? Mas que bonita essa história de separação que a gente tem aqui, né? É triste, eu vou chorar. Conta pra gente, cara. Como o filme bateu em você, velho? O que você sentiu? Eu, particularmente, tenho pais separados desde que eu tenho 2 anos. Então, a minha visão foi muita visão do filho do casal. Eu tô ali vendo uma coisa acontecendo, vendo os meus pais se distanciando, vendo que eu não posso ter os dois ao mesmo tempo perto de mim, que é um negócio que bate, machuca, dói pra caralho, e não se dando mais bem, você não tem aquela harmonia entre os dois, né? E é muito interessante aqui porque no começo do filme me lembrou o Up, Altas Aventuras, quando você tem um casal feliz, pleno, curtindo, ele tem isso de particularidades, ela tem isso, eu gosto quando ela ri, eu gosto, né? Quando ele... Esse texto, né? Nesse momento. Texto brilhante, redondíssimo, cara. E aí você tem toda aquela sequência e ele se atraca com um sanduíche, come igual um louco, e ela, quando atua, faz uma cara ela assim... na rua, ela ouve as pessoas na rua. Cara, que montagem, que edição, que roteiro, que começo maravilhoso. Que apresentação de personagem. Que apresentação de personagem. Então em 3 minutos você tá dentro do filme e aí você vai passar, você vai viver isso com eles, né? Você vai entrar nessa história de separação que, cara, é devastadora, né? É devastador. Eu acho que esse filme ele vai bater de formas diferentes, né? Se você é uma pessoa que já teve relacionamento, já passou por separações, esse filme vai te pegar de um jeito super melancólico. Se você passa por uma situação dessa no momento, inclusive, eu acho que fica até longe, cara, se você tá passando por isso. Porque ele pode bater muito forte. Exato. Se você acabou de passar, ou se você pode lembrar de outras situações parecidas que você enfrentou. E acredito que pessoas que nunca experimentaram fim de relacionamento, ou na família não tiveram pais separados, aqui como o Renato, por exemplo, eu acho que talvez esse filme não pegue. Porém, aí entra um outro lado da história. Esse filme, em vários momentos, pra mim, ele soou como um documentário, cara. Tamanha a forma como os atores ali estão atuando é vida real aqui. Exato. Então, parece uma história documentada de um divórcio. E é por isso que é legal sublinhar e destacar o Noah Baumbach, diretor aqui, porque ele é diretor e roteirista, né? Então ele escreve as suas histórias e dirige suas histórias. Quando você tem o diretor e o roteirista na mesma pessoa... Você tem um tipo de direção diferente, coisa que o Martin Scorsese faz muito bem. Então ele vai escrever ou vai reescrever, ele vai participar do processo e vai dirigir a porra toda, muitas vezes produzir inclusive, né?
Nesse caso, cara, ele extrai uma atuação. Eu tava até vendo uma entrevista da Scarlett Johansson, uma atriz, cara, que eu sou fã dela. Tem gente que acompanha ela bem antes do que eu. Eu acompanho ela desde Lost in Translation, né? Eu também comecei. E fiquei apaixonado por ela. Eu falei Uma assim, geração meu ficou Deus. apaixonada por ela ali. Se eu não me engano, ela fez esse filme com 19 anos, cara. 19, 20 muito anos. novinha mesmo. Muito novinha, entregou uma tremenda de uma atuação ali. Que tem um dos melhores finais de filme. Um dos melhores finais. E desde... Que baita filme, Sofia Coppola, Putz, né, cara? Que total. baita filme. E desde então, cara, eu acompanho com muito entusiasmo a Scarlett Johansson de duas formas. Acompanho a beleza e a sensualidade dela, cara. Que mulher maravilhosa. E acompanho o talento dela como atriz. Ela é uma ótima atriz, ela é uma tremenda atriz. E eu acho que, Ela enfim... entrega sempre. Cara, Ela eu sempre acho entrega. que, enfim, ela tem um filme que entrega na mão dela um material bom o suficiente pra ela mostrar todo o talento dela, né? Então ela tem diversos momentos no filme com várias nuances. Ela tem praticamente um monólogo de quase 5 minutos quando ela vai falar com a advogada, né? aquilo é Vivida lindo, pela né, cara? Laura Dern. Aliás, É um lindo parênteses demais, aqui. é lindo Laura demais. Dern, que atuação, Cunha. Deve ser indicada, inclusive, como Oscar aí de coadjuvante. Indicada, né? Como atriz coadjuvante. Vamos colocar aí que a Laura Dern, ultimamente, ela tem participado de filmes aí de maneira brilhante, né? Ela teve, inclusive, no episódio 8. Que mulherão, de Star né, cara? Wars, Que a gente mulherão. falou. Ela tá Exatamente. escolhendo bem e é uma ótima atriz. Ela é né? uma ótima atriz. Ela que sempre esteve no universo de David Lynch, né? Uma atriz ali que sempre apoiou o diretor. Então a gente sempre vê ela no... Carismática, Você, né? cara, no universo Talentosa. de David Lynch, você vê o que ela é, na essência, sabe? E ela tá conseguindo tirar isso do universo do David Lynch e colocando no cinema agora de uma forma que tá graciando a gente com talento. E é engraçado, né, Muito legal. cara? Você tem Adam Driver em Star Wars e em História de um Casamento. E você tem a Laura Dern em Star Wars, né? No episódio 8. Olha aí, é verdade. E em História de um Casamento. E Verdade. você tem Que legal. Scarlett Johansson, cara, que participou há pouquíssimo Marvel, tempo na essa Marvel como Vingadores. Viúva Negra, né, cara? Vai ter o filme agora. Inclusive, a gente às vezes fala, porra, morte que sente e não sente. Tá aí uma morte que bateu Mega fortíssimo sentido. na gente, Viúva Negra, né? Mega sentido. E aí você tem ela recebendo, cara, um roteiro à sua altura, à altura do seu talento e desempenhando de longe o melhor papel da vida dela. Cara, eu sou capaz de dizer, eu não sei todas as que vão concorrer com ela pelo Oscar, que essa vai ser uma barbada, cara. Eu acho que a Scarlett Johansson chegou o momento dela, Cunha. Olha, cara, eu acho que tá muito favorável pro lado dela. Tem que saber quem vai competir, né? Tem isso. A gente fala muito aí que 2019 foi um ano muito, mas muito generoso, né, pro cinema, né? Não em termos de bilheteria, que a gente sabe que é um dos piores anos em relação à bilheteria, mas em relação ao cinema, a série, a conteúdos de entretenimento. Olha, cara, fazia muito tempo que a gente não tinha, assim, a perspectiva de ter uma premiação ali do Oscar em 2020 tão competitiva e que interessa tanto a todos. E de um, Esse nível tão alto, né? altíssimo, altíssimo. De um nível tão a grande alto. maioria dos filmes tem um... E assim, eu vejo que a maior parte desses filmes que a gente não viu a lista ainda, nada disso, mas eu imagino que esses filmes que vão ser indicados não são só aqueles filmes padrãozinho de Oscar que a gente via, que a gente já viu em muitas temporadas do Oscar anteriores, né? Esse filme de presidente, filme disso e daquilo, aqueles filmezinhos oscarizáveis. A gente tá tendo muito filme surpresa, muita reverência aos anos 60, 70, o resgate de grandes diretores. E de repente a gente tem essa história em Casamento, uma história de divórcio quase documental. E o roteirista ele consegue mostrar um lado da Scarlett Johansson e do Adam Driver, cara, que eu vou te falar, eu não sabia que os dois eram capazes de entregar esse nível de atuação. Tamanho o poder do que eles entregam nesse filme. Eu não sabia. Eu sempre soube, bons atores, gosto deles. Mas chegou num nível aqui que eu acho que é o limite da atuação, cara. Cara, É quase documental. A entrega dos dois é impressionante, né? E no momento de se conter, no momento de não se conter, no momento de entregar, no momento de brigar, no momento de explosão. Os closes, né, de câmera exploram ali momentos de fragilidade. Eu acabei não concluindo o meu raciocínio anterior, cara, eu esqueci, mas eu tava vendo uma entrevista da Scarlett Johansson falando que ela já teve uma separação na vida dela, então ela trouxe muito da experiência própria, né, da vivência dela pra compor a personagem dela no filme, né, cara? Então você tem realmente uma entrega diferenciada, e eu vou até te contradizer um pouco, cara. Eu espero isso desses dois atores. Eu esperava, sim, cara. Eu não esperava nesse nível, eu não esperava essa química entre eles. A química entre eles, imediata.
Uma química imediata, cara. Então você olha e você fala, pronto, também é um casal. Eu já torço por eles. Você falou no início do episódio, os 3 minutos eles já são aquele casal que você compra. Eles já são. E você compra de um jeito que você fala assim... Não é possível que esse filme vai terminar sem eles fazerem as pazes. Não é possível. Eu ficava pensando em algum momento também. eles vão fazer as pazes e voltar e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas... Eu queria, porque eles nasceram um pro outro. Não é possível que a Adam Driver e Scarlett Johansson na vida real que só queriam um filme não diferente. estejam se pegando, cara. Sim. Então assim, mas eu esperava, cara. Eu acompanho com muito entusiasmo a carreira dos dois, cara. Que vem numa crescente muito grande. O Adam Driver já fez filmes mais experimentais, cara. Então, Pattinson é um filme que ele fez. Puta, não vi. Se eu não me engano, ele é motorista de ônibus. Ele bem. escreve poesia, cara. E é um motorista de ônibus. E ele constrói um personagem, cara, com talento, com uma angústia. Como ele é um cara que... E você imagina, o Adam Driver, cara, ele faz um motorista de ônibus, faz o marido diretor de teatro, faz um cara aproveitador em comédia, faz um Kylo Ren em Star Wars. Nossa, até derrubei a garrafa aqui com ele. Faz um Kylo Ren em Star Wars, cara. Versátil, né? Altamente versátil. Então é um ator, cara, que eu realmente esperava. E o mesmo eu falo da Scarlett. É uma atriz física, é uma atriz que fez há pouquinho tempo Ghost in the Shell, né? Que é um papel físico, um papel que exige dela. A tal qual Viúva Negra. Mas eu gostei bastante. Mas a crítica, cara, é porque por você pegar um filme oriental e colocar uma ocidental no papel. É uma animação, ela cara, não tem muito pra onde ir ali, cara. Mas ela é uma atriz que sabe entregar, velho. Sim. Então, eu esperava deles... não esperava essa química, tamanha química que eles mostraram em tela. Quase inacreditável. Então as cenas deles, cara, você tem ele como um diretor de teatro e ela como uma atriz, né? Ela querendo explodir como atriz, ele como diretor de teatro. Ela querendo voltar pra Los Angeles, né? De novo Los Angeles protagonista como cidade de sonhos. Meca, né? De sonhos. Como a galera tá carente, né? Desses sonhos, né? Então isso que é o reflexo da bilheteria tá indo mal. O cinema tá desesperado, querendo, né, porque resgatar o cinema, isso, né? A gente precisa resgatar nossos anos de glória, porque o cinema é um formato que, cara, vai encontrar problemas, né? E já está encontrando problemas em suas bilheterias. E aí você tem a história de um casamento, olha que curioso, lançado na Netflix, né? Isso é uma piada, parece. Parece uma piada, né, cara? Porque, que nem o Irishman agora, 2 piadas. Irishman, a gente tem 3 filmes em sequência Netflix, que são 3 filmes que vão estar no Oscar, eu não tenho dúvidas. Olha que bom. História de um Casamento, Irishman e 2 Papas do Fernando Meirelles. Você acabou de ser. Até vou abrir um parênteses, né? Dizer que esse ano a gente ainda não viu 2 Papas. Isso. E pelo menos em 2019 não falaremos dele, né? Mas provavelmente em 2020 tentamos correr, mas não conseguimos. Foi muito corrida, a gente pede desculpa aí pra vocês. Mas a gente tem 3 filmes Netflix de altíssimo nível, cara, que aqui no cinema ficaram ou em quase nenhuma sala ou em nenhuma. Muito rápido. Então, por exemplo, História de um Casamento, velho, eu não lembro disso estar em alguma sala de cinema. São filmes que fariam uma grande bilheteria. Que fariam uma excelente bilheteria, né, cara? Scarlett Johansson, Adam Driver, Noah Baumbach, uma história bem construída. Então, acho que tinha potencial, cara. Tinha. What I love about Charlie, he loves being a dad. It's almost annoying how much he likes it. He cries easily in movies. I cried 4 times. Me too. He's very competitive. What's this? Who owns Baltic Avenue? He's very clear about what he wants. Cara, e a gente tava falando da Laura Dern, né, que faz a advogada aqui, né, afinal de contas, a Scarlett Johansson está se separando do Adam Driver, não é mesmo? E ela vai precisar agora de uma advogada, foi curioso, né? Vai precisar de uma advogada. Né? Eles não querem advogado. Não, não somos assim. Não somos assim. Vamos separar de boa, não vai ter advogado. Vamos seguir tranquilo, até pro nosso filho ficar bacana com todo mundo. E aí ela coloca a Laura Dern na jogada e o Adam Driver também vai precisar de um advogado, né? Ele resiste, não quer colocar, mas ele contrata, cara, o Alan Alda, velho. O Alan Alda, pouca gente assistiu. Tem o Alan Alda já fez muita coisa bacana na vida, mas eu fui valorizar o Alan Alda quando assisti Horace and Pete, cara. Você falou dessa série, cara. É uma série, velho, é uma comédia com drama, onde você tem, cara, o Louis C.K. fazendo Horace e o Steve Buscemi fazendo Pete. E Horace and Pete, cara, são donos de um bar que chama Horace and Pete, de várias gerações de Horace and Pete, que tem filhos chamado Horace and Pete. E eles são donos do bar. E o tio Pete, o Uncle Pete, no caso, que tá velhinho, é o Alan Alda.
E ele é um dono do bar escrachado, que serve bebida de graça pra uma galera, que é machista, enfim, que fala um monte de baboseira. E eu falei assim, caralho, velho, esse ator é muito foda. E ele tá paizão aqui, E né? quando eu vi ele no História de um Casamento, eu falei assim, porra, cara, eu lembro dele, puta, esse cara é demais. E você tem um advogado desconstruído, né? Totalmente. Um advogado humano, que não é competitivo, Não é, que não abraça o cara, pô, posso te dar um abraço? Finalmente alguém me recebeu, ao contrário do Ray Liotta, né, cara? O Ray Liotta é o... Cara, o Ray Liotta, a minha relação com o Ray Liotta é os podres dela aí. É aí que a gente vai bater. E o Ray Liotta, ele vem na fúria dos bons companheiros, né? Ele continua furioso, assim, eu quero ser gangster e eu vou fuder essa mulher na separação, né? Esse é o Ray Liotta. Aquele tom de voz de gangster. Cara, você sabe que eu levei uns 5 segundos pra reconhecer o Ray Liotta? Eu também. Eu falei, o que aconteceu? Quando a câmera tá afastada, quando entra ali no tribunal, você na não sala reconhece, dele, assim, peraí, quem é esse cara? Deixa eu ver. Aí a câmera vai aproximando e você fala assim, caramba, é o Ray Liotta, cara. Caralho, é o Ray Liotta, e tá velho. bem, né? O cara tá bem. E tava há muito tempo sem fazer um papel de expressão, né, cara? Ele vinha fazendo séries, mas umas séries muito lado B, umas coisas assim do tipo, e de repente reaparece num filme aí que vai ser indicado ao Oscar. Exato, cara, é muito bem, com uma atuação muito boa. E ele podia estar no Irishman também, hein? Podia, cara. Mas, de novo, como o Noah Baumbach é um bom diretor, você tem o Ray Liotta em altíssimo nível, e não é um tremendo ator, vamos deixar isso claro, cara. Não é. Mas em altíssimo nível, no nível dos demais, né? Sim. Você tem todo mundo muito inspirado, uma história muito amarrada. Que roteiro, hein, Cunha? Cara, belíssimo. Como a gente tá envolvido com o filme, né? Você torce muito, como cara. você acaba torcendo. Eu torci muito por ele. Eu torci muito por ele ali, cara. Eu torcia pelo casal, cara. Eu torcia pelos dois naquele sentido. Cara, vocês têm tanto em comum, vocês se gostam tanto. Como vocês amor se querem é complicado, né, cara? Olha só, cara, tem tanto casal que tá junto e não tem amor entre eles. Entre vocês tem tanta coisa acontecendo. Porra, vamos deixar isso de lado. Caralho. Fica metade em cada cidade. Vai pra Nova York, vai pra Los Angeles. Cara, vamos encontrar um caminho. Vocês estão afim um do outro. E só que o filme, cara, ele é muito honesto, muito sincero, do tipo, isso aqui não é uma história da Disney. Isso aqui é um filme real. Eu preciso mostrar, até é interessante esse papel que o filme tem social, do tipo, muitas vezes a gente quando tem pais separados, né, vou voltar pra visão do menino aqui, do filho, você fala assim, pô, eles podem voltar, eles ainda se querem bem, eles ainda se gostam, vamos ser a família feliz. Cara, mas a vida real não é assim, não cara. É assim. O amor não é simples. Eu sou capaz de dizer, cara, que mais de 80% dos casamentos que terminam com o amor estando ali. Exato. O amor tá ali, cara, o casal se quer. Às vezes, olha, pasmem, às vezes ele até transa. Esse casal até tem relações sexuais. Imagina que milagre uma coisa como essa. E ainda assim termina, cara, por divergências, contextos diferentes, caminhos diferentes, né? Que é o caso deles. Eles trabalham no mesmo meio. Os dois são do cinema, os dois são das artes, né? No caso mais do teatro do que do cinema. Ela atriz e ele diretor. Então os dois estão inseridos naquele contexto, têm um entendimento de mundo parecido, criam um filho de uma forma única, passam bons valores, mas entre eles já o que um quer e o que o outro quer não bate. Porque dá a impressão que tem um certo, e é muito sutil o filme nisso, um certo machismo da parte do Adam Driver, que quer ele prevalecer em detrimento dos sonhos e dos desejos. Ao longo do filme, dela, né? Você começa a pensar, cara, acho que eu tô... Não chega a vilanizar, não, né? Nenhum momento, cara. Nenhum dos dois personagens são vilanizados. Isso que é legal. Nenhum. Fica muito pra você, né? Você olha assim, puta, cara, eu acho que os dois... Cada um só tem os seus pontos. Em vários momentos eu pensei assim... Não tem certo e errado. Eu pensei assim, pô, Scarlett, não precisa pegar tão pesado. Vai mais devagar, vocês podem se dar bem. Mas com ele é mais de boa, né? Ele tenta sempre contornar situações e tal. Mas não ele, é pra tanto. Mas ele se entrega em alguns momentos, ele se entrega, né? Cara, você entende o lado dela. Quando ela tem um monólogo que ela explica a dor dela pra advogada da Laura Dern, você fala assim, cara, eu te entendi. Então, apesar de tudo, eu entendo o que você tá passando, você não pode suprimir o que você quer pra ser uma atriz de teatro, né? Era isso. Quando o seu sonho é ser muito mais do que isso, é fazer filmes, fazer séries, ter o reconhecimento do público e não só ser aquela atriz que é lembrada por um filme de 10 anos atrás. Tem uma cena no filme que, cara, me matou. Uma cena super cruel, que ela tá lá do meio pro fim. Que é a cena que eles começam a se atacar verbalmente, cara. Com muita sinceridade, sabe? E aí... Freestyle, né? Freestyle. Que difícil assistir aqui. E ali é o auge da atuação. É o auge. Ali você tem o auge. Ele chega a desejar para ela, eu queria que você fosse atropelada, eu queria que você morresse pela pior doença. E aí depois que ele fala isso, ele sente a merda que saiu da boca dele,
e ele fica ajoelhado de frente pra ela e abraça as pernas. É tão lindo aquilo, cara. Sabe, é um ser humano. Nossa, eu sou um ser humano, cara. Olha no o que eu auge fiz da sua fraqueza. No auge da sua fraqueza, cara. Você escreveu um roteiro pra encenar aquilo, e até cara, infantil, é um negócio né? É até infantil. Porque quando ele fala, apesar das palavras pesadas e duras que ele fala ali, são honestas, e honestas, você vê que ele já tá desesperado. Ele tá desesperado. Aquilo é um artifício de um cara que já viu que é irreversível a situação. É isso. Eu quero que você falou se muito dane. bem isso. É infantil. Que o cara perdeu a razão, agora eu vou escrotizar pra ser a voz mais alta e terminar bem a discussão. E eu falo isso com conhecimento de causa porque eu sou assim. Todo mundo passou por situações como aquela. Exato. Você chega no momento que você fala assim, puta, perdi. Vou escrotizar, vou ser infantilzaço pra ver se eu saio por cima. Você não sai, cara. Você faz um papel de panaca e acontece o quê? Você acaba se ajoelhando, abraçando e falando assim, eu não queria dizer isso, velho. Eu não queria dizer Se tivesse uma câmera nas nossas discussões, na nossa vida, a gente pudesse assistir, a gente ia ver aquilo ali. Olha a merda que eu falei, caralho. Mas ele não volta mais atrás. Cara, mas e olha só, e é isso que torna o filme grande, né? Puxa, é um filme, olha cena, só, é um filme, entre aspas, entre aspas, despretensioso, comendo quieto, pelas beiradas, pouquíssima gente falando, zero hype, cara, pra mim foi zero hype. E continua assim. Entre a galera da cinefilia e tal, mas não tá fora disso não. Eu acho que o pessoal que assina a Netflix veio como sugestão pra muita gente, então muita gente falou assim, deixa eu ver o que é isso. Sabe uma coisa que me falaram, Sansa? Quando apareceu aquela capa, puta, comédia romântica. E a capa denuncia isso, cara. Esse ele tá perdendo. Cara, você sabe que eu comentei do filme com o Conrado, cara, tava falando com o Conrado, amigo nosso, e eu virei e falei assim, cara, você viu História de um Casamento? Eu acho que ele virou e falou algo do tipo, cara, minha esposa e minha filha estavam vendo, eu não gosto de comédia romântica. Olha que foda. Aí eu falei assim, cara, não é isso. É tudo menos isso, filme. Tudo menos cara, comédia romântica. E a capa, ela entrega uma comédia romântica, isso que é foda. E assim, só pra não fazer feio aqui, vamos ser justos, tem momentos de comédia, né? Você ri com o filme, né? Agora, comédia romântica, incríveis, inspiradíssimos. Super natural. Que legal também ver esse cinema, como a gente tá dizendo aqui, de roteiro, né? E de atuações. Como é gostoso ver, cara. Há pouquíssimo tempo a gente teve aquele filme Fences, né? Nossa, que a gente cara. tem o Denzel Washington e a Viola Davis, né? Parecido, né? Filme bem de roteiro também. Filme de roteiro, né, Total. cara? Filme de roteiro onde você tem praticamente um teatro na sua frente e o filme intencionalmente tem esse subtexto do teatro entregando atuações teatrais pra você, como o Fences fez, né? Se eu não me engano, há 2 anos. Inclusive, tava participando 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos. Inclusive, foi indicado algumas categorias do Oscar. Foi. O Denzel e a Viola Davis, se eu não me engano, os dois foram indicados. Eu não lembro se a Viola ganhou. Acho que não levou. Ganhou, acho que ganhou. Ganhou. Não lembro bem. Tenho quase certeza que ele não e ela ganhou. E ela levou, merecidamente. Justiça. Ela arrebenta no filme, ela chora no filme. também, né, meu? Já no Oscar, já é, ok, se não ganhar... O cara tá sempre ali, né? É um tremendo ator, né, cara? Mas eu acho que aqui, cara, a gente vai ter muitas indicações nesse filme. Ele deve sair, na minha opinião, com filme, direção, roteiro, ator, atriz, edição e atriz coadjuvante Laura Dern. Então, cara, eu tô vendo de 7 a 8, 9 indicações pra História de um Casamento. O Netflix é lindo, né? Mais um filme com chuva de indicações. Exato, Pelo menos o irlandês e esse, chuva de indicação. Rarely gets defeated, which I feel like I always do. Quem chora fácil em filme vai chorar em qualquer outra cena. Mas eu acho que essa aqui também é até um artifício do roteiro que talvez seja até o mais artificial, mas ao mesmo tempo foi muito sagaz. Tem uma carta que a Scarlett escreve, né, onde ela coloca tudo que ela acha do cara, só que ela nunca lida por completo no filme. Você já tá rindo assim porque é uma porrada, você sabe, né? E aí lá no final, quando ele tá sentado na porra da cama com o filho dele, eles começam a ler aquilo e aparece a Scarlett na porta ouvindo aquilo, velho. E ela falando que, eu sempre vou amá-lo pra sempre, por mais que isso não faça sentido. Caralho, meu, aquilo...
E é legal a gente só contextualizar a carta, né? Então, eles estão fazendo a terapia de casal, a famosa terapia de casal, pra ver se reconcilia. Eles, né? Cada um escreve uma carta pro outro, e é engraçado porque ele tá mega disposto a ler a carta e eles debaterem. Ele quer debater aquilo. Ele que é um cara que quer ter a razão sempre, né? Mega racional. Dele. Ele quer debater aquilo. Ela não quer. Ela quer acabar com aquela história, ela quer só seguir. Ela precisa seguir. Ele mas não... é um passo importante da terapia. Ele quer discutir a relação e ela não quer discutir mais a relação, cara. Pra então, ela já... Então pra ele é muito importante saber o que tem naquela carta dela. Ela não quer saber mais o que tem na carta dele. Então, quando chega aquela carta no final e você tem a oportunidade de ler a carta, aí te arrebata, né? Então, que bacana, né? Você tem um roteiro muito bem construído que vai caminhar para aquele momento onde a gente enfim vai receber aquela mensagem. E olha só, se ela não existisse, tudo bem também. Tudo bem também. É só então, que bota uma cereja ali no bolo. Exato, cara. E que final, Sansa. Puta que pariu, cara. Na hora que ele chega lá na comemoração que ela foi indicada ao Emmy, né? Ela foi indicada ao Emmy no final e ele não espera. Quando ele entra na casa, ela já tá com o namorado. Ele olha para aquilo, vê o menino brincando de bolinha com o namorado. Aquilo ali quando eu vi também, puta que dá uma quebrada, ou seja, ela já está caminhando, ela já está seguindo a vida. E aí ela fala, ele assim, que legal que você foi indicada, né? Eu acho que é atriz, alguma coisa assim. Não. A diretora. E aí é um tapa pesado. Aí ele olha pros quadros e não tem mais foto nenhuma dele e tal. E ele fica. Tem uma cena que ele sobe a escada e fica ali, tipo, num corredor sozinho. São uns 5 segundos que ele fica ali. E eu não tô lembrando o que ele fala pra ela, que ela foi no banheiro, ele fala uma coisa ali que ela olha, assim, ela dá uma lacrimejada. Eu não tô lembrando do que foi, cara. Mas é uma cena muito especial. Esse filme que vocês estão vendo tem muita cena especial. A Scarlett Johansson, cara, além do monólogo que eu falei, eu achei muito interessante, cara, as reações dela depois de falar com ele. Porque eles tinham uma discussão acalorada, tinha um momento emocional que ela tentava se segurar. Depois ele saía de cena e a câmera voltava pra ela. Você via como ela segurou o sentimento e a emoção. E ela, cara, e aí ela chora e o olho dela a olheira aparece. Então ela tem uma descarga emocional, tá ligado, cara? Isso acontece mais de uma vez. Acontece mais de uma vez. Ela tá segurando a emoção pra não demonstrar na frente dele aquela fraqueza. Ela tá reprimindo aquilo e ela vai se soltar depois. Cara, aquilo é ela contracenando com ela mesma. É o poder da atriz Scarlett Johansson inteirinho ali na tela, cara. É muito forte. Eu acho que a primeira vez que eu reparei numa cena desse tipo foi quando eles estão no quarto e ele vai numa peça dela e aí eles chegam em casa, ficam calados e tal, e ela, vai, fala o que você quer falar, eu já sei o que você vai falar. Ele começa a apontar os defeitos dela, né? Eu acho que você devia fazer isso, eu posso te ajudar, parará. E aí ela percebe, eu senti muito isso, o quanto ele ainda se importa com ela, né? Por mais que ele queira mostrar superioridade, de ser um diretor e tal, eu acho que ela não suporta muito isso. Caramba, ele continua sendo esse cara, por mais que não faça sentido eu amá-lo, ele ainda continua sendo esse cara. É legal você ter levantado essa cena, porque ela percebe que ele tem algo pra dizer. E aí vem o auge da atuação do Adam Driver. A gente olhando pra ele sabe que ele quer falar alguma coisa. Só assim, ele quer falar. E ele consegue transmitir isso sem falar, velho. Sem falar. É muito foda. Então, e ele vem com aquela voz. Exatamente. É aquela voz meio veja bem, eu não quero te ofender, mas eu quero. Não parece ele de verdade, parece que aquele cara ali é desse jeito. Eu não quero te ofender, não quero que você leve a mão, mas eu queria te dar um toque aqui na sua atuação. Ele dá uma volta pra falar ele dá uma volta com muito tato, né? Muito jeito. Muito. Por isso que é diretor, né? Ali eu quero o papel de diretor. Por isso que ele dirige, um diretor de prestígio, né? No teatro, não no cinema, mas no teatro. E que, cara, que encontra aqui, e de novo, parabéns ao Noah Baumbach, cara, que extrai de 2 enormes atores, né? Um ator e uma atriz. É a melhor atuação da carreira dos dois. Espiritual, cara, aquilo ali, transcendental, eu acho, no cinema. É lindo, cara. Mas uma cena que ficou na minha cabeça, cara, foi quando a gente já tá praticamente no final do filme. Ele tá indo lá trocar uma ideia com ela, né, na casa que é dela e não é dele, né, vai pegar em Los Angeles. Ele vai pegar o moleque, não, ele vai lá comigo, beleza e tal. E é uma cena 2 em 1. Primeiro,
o menino com a mão, um na mão do pai e um na mão da mãe, dividido já ali, né? Muito sutil, apesar de ser um tapa. E segundo, cara, que é ainda mais sutil e ainda mais dolorido. Quando ela vê o cadarço dele desamarrado, fala, chama o nome dele, né? Ela chama por ele. Ele espera que ela vá dizer alguma coisa que seja significativa. Agora vem o final. Porque ela chama dele e ela fala assim, pô, agora ela vai falar alguma coisa, ela vai falar que tá tudo bem. Não, cara. Ela vira e fala, seu cadarço tá desamarrado. E ela agacha, amarra o cadarço carinhosamente, como ela não amarra só o cadarço, ela amarra com amor ali, né? Como dá a entender que ela fez todos esses anos. E se despede dele e a dor ali, cara, dos dois. Dela por não ter se contido e continuado fazendo isso, e dele por não ter ouvido dela nada além de um... Cara, seu cadarço tá solto. Uma facada no coração aquilo ali, cara. Uma facada no coração. Assim, arrebatador, cara. E olha que simples, né? Simples. Pra você fazer algo grandioso, você precisa colocar significado nisso. Não necessariamente você precisa de um baita investimento e de uma história uou. O menos é mais ali, né? A sinceridade, é sempre mais, a sinceridade é verdade, né? Então é isso que é a história de um casamento. Tem. A gente não podia deixar no outro momento de ápice do Adam Driver. Aquele momento que ele pega o microfone pra cantar aquela música. É um relicário de momentos foda, que cara. É aquilo, cara? Parece... A vida é isso, é se fuder. A vida é, eu quero viver. E é a voz dele mesmo. Ele eu acho que é porque é desengonçado, né? O Adam Driver é desengonçado. Ele é desengonçado. Mas ficou bom aquilo ali. A letra é muito boa. Tudo aquilo é muito bonito. É muito orgânico, né? É muito orgânico. Você vê que ele tá sentindo. É o momento do filme, agora canta pra falar o que você tá sentindo. Exato, e outra coisa, é até uma contradição, porque ele tá confraternizando com a companhia de teatro dele. E ele tá depresaço no meio da galera. Onde normalmente as pessoas cantam músicas felizes e ele vai lá e faz né? Ele inverte toda a lógica, né? Então ao mesmo ele tempo vai lá... esperançosa, né? A trilha, a vida é isso aí. A vida é isso e tal, mas deprê pra caralho, né, cara? Deprê, é quase garçom, lindo, né, é quase um garçom aqui nessa mesa de bar. O negócio bate assim, você fala que bad, velho. E que vergonha alheia, né? Que vergonha alheia do cara nessa situação. Então mesmo, a gente não ia gravar sobre a história de um casamento, pelo menos não em 2019, né, cara? Mas assistimos ao filme, tocou demais, mexeu demais, é um filme muito diferente, muito sincero. É difícil hoje você ver uma carga de sinceridade tão grande quanto esse filme traz. E de uma atuação orgânica tão bonita. Eu mencionei o Fences agora, mas eu acho eu acho que ele é mais teatral. Eu acho que ele é mais teatral. Aqui a gente tem um filme, cara, com conhecimento de causa, fluido, orgânico. É um cara que passou por isso mesmo. Cara, bonito, sabe, bonito. Cara? Por mais que ele seja melancólico, ele tem um lado muito belo esse filme. E assim, toda a alegoria do teatro, cara. Então, você tem o elenco do teatro apoiando ele, ao lado dele. Do lado dela, você tem a família dela muito presente. Não tem ninguém da família dele que o fortaleça. A família dele é o teatro. A companhia, né? É o teatro. Tanto é que você tem no começo do filme, ele trazendo aquele Starbucks, aquele café pra cada um, sabendo o tipo de café que cada um do teatro toma, cara. Esse aqui é mais isso. Que capricho de roteiro, cara. E esse é ele, essa é a família dele. E a família dela não, ela tem uma família mais estruturada. Em Los Angeles tem a mãe, tem irmã, tem cunhado, tem casa cheia, o que atrai muito o menino, né? Então o filho dos dois, quando tá com ela, tem aquela casa cheia, legal, família, né? Alegria, diversão, felicidade. Com o pai é aquela casa sem móveis, com meio deprê, com aquele armário ali, aquela mesa a colar, aquela planta ali, que é uma coisa meio sem vida, que aqui entre nós, cara, que é mais ou menos o padrão de pais separados, né? Isso. A gente tem precisa de ajuda, né? Pra montar a casa, pra decoração. Ficar minimamente ok, né, cara? Plantas, botaram plantas. E tem aqueles momentos também da assistente social. Que vai na casa pra ver se ele tá apto, né? A poder ficar com o menino, né? É muito cara, é muito bom, são muitos momentos. De momentos incríveis no cinema em um filme só. É um relicário de grandes momentos em um filme só, cara. Forte, bonito. Cara, tem vários adjetivos para descrever a história de um casamento, mas o que eu deixaria é um filme altamente recomendável para quem ainda não viu, assistir na Netflix, no horário, na hora que quiser. E olha, é legal de ver em companhia, né? É legal de ver sozinho, legal de ver como você quiser. De qualquer jeito. É legal de não deixar passar. Aí, gostei.
Isso é uma curiosidade, o nosso diretor desse filme, ele vai dirigir Barbie. É um novo projeto desse cara. Será que vai ser uma Barbie indie? Esse cara é indie, né, cara? Os filmes dele sempre foram indies. Sempre foram. Francis Ha, todas que a gente comentou não, aí. Todos. Meyerowitz, Enquanto Somos Jovens. Cara, ele é Lula e a Baleia, né, cara? Em roteiro, talvez o melhor dele empatado aqui com a História de um Casamento. Mas tô bem curioso pra saber o que ele vai fazer com o Barbie. E diria mais, esse Barbie é da boneca Barbie mesmo? Ou o nome é só um homônimo, velho? Então, Sansa, é a Barbie boneca mesmo. Só que na real ele escreveu o filme, né? Na realidade ele escreveu o roteirista do filme. E a diretora é a Greta Gerwig, cara, que é a mulher dele. Exato, né? fez Lady Bird, né? No ano passado, indicada ao Oscar aí. E que aqui vai dirigir. E a gente tem como Barbie, cara, a Arlequina. Arlequina, cara. Perfeita, cara. Margot Robbie, cara. Eu já quero muito ver esse filme. Perfeita. A Margot Robbie sozinha já me levaria ao cinema. Já levaria. Mas ela vai ser a Barbie, cara. É o próximo filme. E é drama, né? Parece que vai ser um drama. Um drama da Barbie boneca com a Margot Robbie, dirigido pela Greta Gerwig, roteirizado pelo Noah Baumbach, cara. Curioso. Se promete. No mínimo curioso. No mínimo curioso. I thought we should talk. Okay. I don't know how to start. With you, my love, life has been so wonderful. O que é o Senta Que Lá Vem Spoiler, cara? Olha, o Senta Que Lá Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São dois caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, a telona. Telona, Telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as duas redes sociais. Para por aí, né? né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLVS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você tá gostando ou não tá gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Então, mais uma vez, se você quer indicar aí pro seu amiguinho o podcast do Senta Que Lá Vem Spoiler, é muito simples, cara. A gente tá em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar pra você onde a gente tá. E não é pouco lugar, né? Spotify, Deezer, tá lá no Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple Podcasts. E no Tunin. Tunin, é verdade. Senta Que Lá Vem Spoiler jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo. E tem alguém que você quer homenagear, Cunha, agora é a hora? Olha, cara, todos os nossos ouvintes estão por aqui, nossos ouvintes, os gatos que estão na sala e todos os gatos, cachorros também estão por aqui da Caverna do Spoiler, e ele, né? Ele, maestro, o maestro Drogo, que tá sempre com a gente, muitas vezes cedendo a caverna VIP do Spoiler. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios, na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta Que Lá Vem Spoiler! AB on the beat.